Olá, o meu nome é Helena Eu sou a Ana. e estamos reunidos aqui para mais uma aula do Itaú com Gosto. E vamos falar sobre as dietas de texturas modificadas. O que é que são estas dietas? São a alteração, basicamente, dos alimentos para que estes possam estar de forma mais acessível para as pessoas que sofram de algum tipo de patologia que não permita uma fácil mastigação ou deglutição. Existem várias patologias, uma delas é a disfagia. Exatamente. E a disfagia básica é a dificuldade de se conseguir criar um bolo alimentar e de o levar ao esófago. O que é que acontece? Estas pessoas normalmente têm dificuldade em engolir e, por consequência, também ficam traumatizadas com a alimentação. Mas, porquê é que é realmente importante estes tipos de dietas? Tem aumentado a esperança média de vida, o que leva a um aumento do envelhecimento, o que faz com que estas dietas sejam mais requisitadas, tanto a nível hospitalar como em instituições de idosos, o que é necessário que a modificação destas texturas para uma melhor aceitação da alimentação e também para nutrir melhor os doentes. E agora vamos falar com o chefe Hélio para conseguirmos saber quais são as diferenças das texturas que vamos falar. Vamos falar de 3 texturas diferentes. Sendo que no manual de dietas do Hospital do Serviço Nacional de Saúde são consideradas 5, sendo que a nível internacional há 8 níveis de texturas. É mais fácil para nós, em contexto de trabalho, falarmos apenas de 5, porque nem sempre temos a facilidade de atingir estas texturas no dia a dia, e simplificando, mantendo a alimentação da pessoa segura, mas no fundo ajudar aos profissionais para se conseguir atingir estes tipos de texturas. Vamos falar de 3 consistências diferentes: A consistência mole, macia e picada, a moída e úmida. e a consistência cremosa. E agora vamos ter com o chefe Hélio à cozinha para pormos em prática. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui convosco para fazer este live e, sobretudo, mostrar como é que nós podemos fazer 2 receitas, uma que é uma sopa de peixe e outra que é um frango com arroz e legumes, com texturas modificadas. É verdade que há uma certa dificuldade nas nossas unidades em fazermos este tipo de trabalho, porque ele requer também alguns recursos, sobretudo técnicos, como um robô de cozinha, uma boa batedeira. Por isso eu vou agora começar a fazer a sopa de peixe. E para isso tenho aqui as batatas, vou colocar na panela. E existe sempre uma regra que temos que cumprir, que é primeiro colocamos os legumes e depois é que colocamos a água, para sabermos se queremos com mais espessa ou mais fina. É uma ótima dica, porque um dos problemas de conseguirmos alcançar a textura desejada normalmente é adicionarmos sempre mais água do que aquela que realmente precisamos. É sempre mais fácil adicionar do que depois retirar. Exatamente. E por isso é que nós devemos ter sempre este cuidado, não só para estas sopas, nestes casos, como para os outros. Devemos colocar sempre, ter sempre isso em fator, porque depois é o que estava a dizer, vamos colocar ou mais água ou menos. Às vezes fica muito líquido, depois é uma chatice, não é? Exato, exato. Depois com... E muitas vezes engrossar algo é sempre mais dispendioso. Claro. E mais complicado. Exato. E mais complicado também, não é? Ora bem, colocamos então a batata, a cenoura e a cebola e vamos colocar agora a couve. Algum alimento que seja proibido ou que não seja bem tolerado neste tipo de dietas? Sim, sim. existe os alimentos que sejam mais duros, como os frutos secos, os alimentos mais crocantes, como os cereais, e pegajosos também, como as manteigas de amendoim, não é permitido fazer neste tipo de dietas, porque pode-se colar na garganta e depois os dentes engasgam-se. A farinha de amêndoa, por muito que seja triturada,
tem sempre uma oleosidade que depois acaba por ser sempre complicada de usar. Sim, exato. Normalmente esses produtos temos que ter atenção extra de saber bem como é que vamos utilizá-los para conseguir realmente chegar a uma textura que seja bem aceita para... Eu vou usar aqui o caldo de legumes. Este caldo de legumes foi feito com uma coisa muito simples, que é as cascas dos próprios legumes, seja a casca da cenoura, sejam as pontas menos nobres, por exemplo, do alho francês, seja um pedaço de cebola, que às vezes não fica bem. Vou mostrar aqui estas partes aqui que nós tiramos e que podemos usar no caldo. E estes caldos são ótimos para não acrescentarmos água, mas acrescentarmos esse caldo, que enriquece substancialmente o produto final, não é? Exato, e também, para além de enriquecer em termos de sabor, vamos a um ponto muito importante, que é reutilizar produtos que íamos deitar fora, mas que conseguimos dar uma segunda vida e de reduzir o desperdício alimentar. Exatamente. Que é tão observado nos dias de hoje. E nutricionalmente também fica mais completo. Exato, com todos os nutrientes que ficam retidos na água, exatamente. Existem alguns legumes que para as pastosas ou mesmo para as líquidas que não precisam ser cozinhados? Frutas. Temos frutas que não precisam de ser cozinhadas. Como, por exemplo, a banana, não é? A banana, exato. Ou as peras bem maduras. Os pêssegos, não todos os pêssegos. Sim, também. Exato. Por exemplo, melancia, melão. Sim, mas depende também. Mas isso convém ser triturado. Normalmente quando temos, por exemplo, uma melancia, ela quando a cortamos, a sua forma física é sólida, mas quando vamos a trincar, ela desfaz-se, liberta aquele sumo que também encontramos com, por exemplo, as laranjas ou com as tangerinas, que são as ditas texturas mistas. E essas texturas, para pessoas que têm graus de disfasia específicos, não são aconselhadas, não é, Ana? Exato. Então, por exemplo, a melancia e o melão não são aconselháveis em certas disfasias? Porque se dissolve na boca. Pois. Depende, como estávamos a falar, existem os diferentes tipos de disfagia, diferentes graus, digamos assim. Isso também, pois, com um profissional de saúde que saiba diferenciar os tipos de disfagia, vai conseguir adaptar a dieta realmente à sua necessidade e ao que realmente a pessoa consegue fazer. Nós vamos agora começar aqui a fazer o frango. E o frango vamos usar então cebola, colocamos azeite no fundo, colocamos a cebola, vamos colocar aqui alho também temos e vamos cortar aqui, vamos picar, vamos aqui deixar estufar um pouco. Uma das coisas importantes aqui nos refogados é nunca deixarmos que o azeite aqueça muito, não é? Para não perder as suas características, e quando juntarmos a cebola e o alho, não deixarmos também queimar, não é? Isso também são coisas básicas, diria eu. Temos aqui então um frango, vamos usar frango da perna, porque é mais saboroso, e também temos sempre a ideia que, por ser pastosas, que se usássemos o frango do peito é mais fácil. Às vezes não é, porque às vezes é mais fibroso até, em termos depois de passada até fica tudo igual. Mas esta parte é sempre muito mais saborosa do que propriamente o peito do frango, não é? Sim, e no fundo podemos aproveitar todas as partes do frango, tanto para reduzir o desperdício alimentar, como para aproveitar todas as pecinhas, porque tudo se consegue colocar. O que nós devemos fazer sempre é retirar a pele, retirar os ossos, claro, e depois vamos então aqui deixar estufado. Com os ossos e com a pele podemos fazer exatamente o tal caldo. Exato. Que depois vamos juntar. Aqui vamos fazer então um refogado, diria que muito ligeiro, para que sem grandes condimentos ainda para já, porque depois vamos juntar o sal. Há especiarias que são proibidas neste tipo de dietas? Sim. Por exemplo, as pimentas e os picantes. E a canela também tem-se de ter cuidado, também pode... O pó. O pó, não é? É como o cacau, não é? O cacau também é uma coisa terrível que faz até
Até nós às vezes... Ao inspirar, exato. Quando estamos a comer um tiramisu, se inspiramos com rapidez. Normalmente essas especiarias, o que é que fazem? Quando estão a ser ingeridas, incomodam um bocadinho a garganta. E nós não queremos nada de muito estimulante para essa zona, porque o foco do problema está aí, nem conseguirmos deglutir de forma normal. Uma das coisas que eu tenho reparado que é muito complicado neste tipo de regimes, não sei se são regimes alimentares ou se são dietas alimentares, como quisermos chamar, é depois a proporção entre proteína, hidratos de carbono e fibras. Não é? Como é que depois, porque muitas vezes o que acontece é que se fizermos tudo ao mesmo tempo e se passarmos tudo ao mesmo tempo, não temos a noção exata das quantidades que estamos a passar. Exato. Teoricamente, nós temos a parte da captação definida para X pessoas. Sabemos que uma pessoa consome X gramas de carne, X de arroz e X de brócolis. Só que se isso for tudo junto, temos um problema. Pois. Não sabemos se a distribuição está bem, se realmente o produto tem as quantidades de proteína necessária. Corrige-me se me faltar alguma coisa. Por isso é que deve ser tudo em separado. Por isso na cremosa existem instituições que fazem a separação. Ainda há muitas instituições que fazem, trituram tudo junto. Aí não dá para saber, não tem-se noção se comem as quantidades recomendadas. Mas o ideal seria então separarmos sempre, separar tudo, não é? Depois também em termos é que estas dietas no fundo são muito monótonas. Uma pessoa desde o momento que passa a ter disfagia muito dificilmente volta atrás. Pois. E em termos de texturas é muito monótono, portanto se nós juntarmos sempre tudo a pessoa vai estar constantemente a comer papas. Daí se separarmos em termos visuais, e o chefe aqui sabe melhor do que eu, é sempre muito mais apelativo porque a pessoa tem noção do que está a comer. Não é? Exato. Não, porque senão fica tudo misturado, nunca sabe tudo mesmo, não é? Exato. Está bem, aqui vamos então fazer o arroz. O arroz, claro que pode ser de agulha, claro que pode ser de carolino. Eu acho que o carolino tem uma vantagem, que o carolino tem mais goma, tem mais amido, desfaz com mais facilidade em relação à agulha. A agulha. Eu pessoalmente também acho que sim. O arroz e também consegue absorver, como estava a dizer, da goma, consegue absorver a água de maneira diferente. Sim. E então, acho que sempre que é melhor o agulha para este tipo de dietas, não é? Então colocamos ali no fundo o arroz e depois juntamos o dobro do volume do arroz em água ou caldo, mas neste caso podemos até juntar um pouco mais, porque é o arroz mais cozido do que é normal. Normalmente o arroz, um arroz agulha demora entre 16 a 18 minutos na cozedura, mas diria que neste caso nós vamos aumentar um pouco mais até aos 22 minutos, usando também mais caldo neste caso. Se não concordarem, digam. Não, não concordamos. Muito bem. Então deixamos agora aqui cozinhar o arroz e vamos deixar juntar um pouquinho de sal. E quando digo um pouquinho é mesmo um pouquinho, não é? Mas também é bom termos a noção que esta comida tem que ser saborosa, não é? Porque tem que ter sabor, tem que ser apetitosa, tem que cheirar bem, não é? Tem que ter todos esses fatores para que aumente a saliva da pessoa também, que faça com aquela saliva que ajude a digestão. Um problema que também existe com o passar dos anos e o aumento da idade é as pessoas não terem a capacidade de produzir tanta saliva. Exato. E nós temos uma enzima na saliva, que é a amilase, que ajuda na degradação do amido por si já no início da mastigação. Não havendo esta enzima, fica tudo mais dificultado.
Sim. Então vamos. Com os anos também diminui a sensibilidade dos idosos a sentir os sabores da comida. Sobretudo o sal, não é? Sim. Acham sempre tudo insosso. Exato. Para contornarmos um bocadinho também o uso do sal, porque a tendência é sempre aumentar a quantidade, é utilizarmos as especiarias, as tais especiarias. Neste caso vamos juntar aqui então açafrão, aqui no arroz. Vamos ficar aqui E com o açafrão vai-nos dar essa corzinha amarela. Exatamente. Visualmente vai ser sempre muito mais apelativo do que um arroz branco. Eu depois cozi aqui os brócolos. Os brócolos estão cozidos no ponto. Eles depois vão ser triturados, mas é bom que nós saibamos qual é a textura deles, não é? Eu diria que se nós pegarmos aqui num garfo, vamos ver que eles facilmente estão cozidos quase no ponto, não é? Exatamente. A parte branca da sua unha, depois, vamos conseguir ver depois, exatamente, ao fazer a pressão fica com essa parte branca da unha, perfeito, é essa mesma textura. Depois aqui também se pode juntar, por exemplo, para algumas dietas esta consistência estaria boa, não é? Para aqueles que podem comer granulado, não é? Exatamente. Mas nas outras que são mais pastosas ou mais líquidas, daqui que é só juntar um pouco mais de caldo e já temos a diferença da textura, não é? Ficando mais úmido e mais homogéneo. Estávamos há pouco a falar, estavam a falar que há 8 texturas diferentes num não é uma tabela, não é? Que vai desde o líquido, não é? Exato. Aquilo que é mais... Até ao geral. A dita dieta geral ou a dieta normal, que é a textura. Mas no nosso manual de dietas é diferente, não é, Ana? Só falamos de 5. Só falamos... Nacionalmente só são utilizadas 5. Porque não é possível utilizar todos os níveis. Esse tipo de densidade, vê-se normalmente com uma colher, com um garfo, como é que se faz esse teste? Existem testes que se o chefe concordasse até fazíamos no fim para ver se estão de acordo com as texturas em si. Basicamente é todo um processo, um conjunto de técnicas para sabermos se os alimentos estão na textura certa. Eu agora vou juntar aqui o peixe, neste caso pescada, vou colocá-lo assim por cima e ele vai desfazendo aos poucos aqui no caldo. Temos então o frango aqui a estofar, temos o arroz a cozer e temos aqui a sopa a fazer. Os brócolos já estão cozidos, por isso já temos quase a emenda completa. Há aqui um fator muito importante que é saber equilibrar. Por exemplo, se nós dessemos aqui uma sopa de peixe de entrada e depois o frango a seguir, temos proteína. Exatamente. Como é que fazemos como é que conjugamos estes dois fatores que são importantes? Então, para não haver um excesso de proteína, não é? Basicamente, a dieta que necessita obrigatoriamente, mediante o manual de dietas hospitalares, que necessita de proteína, portanto, na sopa, uma sopa fortificada, é a cremosa. Normalmente estas pessoas não têm a capacidade de consumir tanto volume, então para se assegurar a proteína diária necessária, acrescenta-se também à sopa. Mas, por exemplo, não há problema nenhum numa mole se adicionar proteína à sopa. Mas nesse caso o prato tem de levar menos quantidade de proteína. Sim. Mas é um dos problemas que eu vejo mais nos hospitais e nos lares de terceira idade, que é exatamente o fator da proteína, porque a proteína, como não passa muitas vezes nos chineses, no chinês, no passador, ela fica toda e depois não é ingerida nenhuma, ou seja, é mais fácil passar os legumes do que passar propriamente a proteína. Não é? Exato. Há proteínas que são mais difíceis de desfazer que outras, não é? Algo que tenha mais nervo, claro. Por exemplo, na carne ou a presença de espinhas. Uma carne no vinho, temos que escolher uma carne no vinho que seja fácil de desfazer. Exato. Sendo que, por exemplo, a parte do nispo é uma parte muito complicada porque tem muitos nervos e tem muita gordura.
e é mais difícil de desfazer e mais fácil são aquela parte da perna ou da pá que é mais tenra e que se desfaz com mais facilidade. Isso é bom saber. O que ajuda também, normalmente, a nestes processos de transformação é haver equipamento próprio, exato, e com um bom poder de triturar os alimentos em si. Diria que, de facto, para este tipo de... Agora vamos juntar aqui um pouco de água. Vamos deixar estufado. Este tipo de robôs, ou uma vaninha mágica, ou seja o que for, ou mesmo... Nós temos aqui também este tipo de 1, 2, 3, que também resolve muito, mas o que é importante mesmo é depois também termos estas partes adicionais de passar, porque nem tudo, não se tritura tudo. Muitas vezes nós achamos que metemos no robô e que fica tudo triturado, mas a verdade é que nem tudo fica bem triturado e pode aparecer alguns pedacinhos. E esses pedacinhos são terríveis porque as pessoas podem se engasgar com eles. E acontece muitas vezes, sobretudo quando são líquidas e que vão nas sondas, as pessoas engasgam-se com muita facilidade. E depois é terrível para quem está a ser alimentado por sonda e é terrível para quem está administrado a dieta por sonda. Um grande problema que nós temos com as pessoas que têm disfagias é mesmo o medo de comerem. Se engasgar, claro. Porque já têm o terror de engolirem e saber que se vão engasgar. Então, nós queremos reduzir Não queremos, no fundo, queremos dar a certeza que quando estão a ser alimentados, estão a ser alimentados de uma forma que isso não nos vai causar dor, não é? Exato. Porque é muito doloroso quando alguém se engasga e está alimentado, é terrível. Temos de garantir que seja seguro. Exatamente. Esta parte já está cozida, portanto a sopa já está finalizada. Finalizada? Não, está cozida. E vamos passar então agora aqui para o robô de cozinha, onde vamos triturar tudo. Com a vantagem depois então de que podemos acrescentar mais caldo ou menos caldo, conforme a densidade que quisermos. Então vamos colocar agora. E o material tem sempre razão. Deixamos aqui. Retiramos. Isto tem uma espátula que faz aqui a parte de envolver. E depois vamos então juntar o azeite no final. Misturamos. Temos então a sopa. E temos aqui então a sopa. Vamos só ver como está a densidade dela. Então, temos aqui a cremosidade da sopa que pretendemos. Esta sopa tanto dá para uma consistência mole, a variação das duas, como para uma cremosa. E vamos agora só então continuar aqui a fazer a outra receita. Então, temos aqui as sopas e agora vamos passar primeiro, vamos usar este robô, que é um robô mais pequenino, para passar o frango. Temos aqui o
o frango então. Só. Aqui o frango temos que juntar então um pouco de caldo para termos também uma textura. Para a consistência macia picada, não há necessidade de, se calhar, de se adicionar tanto como na mole moída e úmida. Eu primeiro não vou colocar caldo quase nenhum. E depois logo vemos o que é que precisamos de juntar, não é? Os testes, a tentativa em erro, claro. E é assim que devemos proceder sempre, não é? Exatamente. Reservar o caldo para conseguirmos atingir a textura necessária. Está preso ali. Precisa de ajuda, chefe? Obrigado, mas é porque às vezes. Já parece. está. Pronto. Como vamos ver, ele está. Ele está numa textura, aquilo que dizia, uma textura mais granulada, não é? Exato. Vou colocar só aqui na coisa para se ver. Mas não é isto que nós pretendemos ainda mais mole, não é? Para a mole picada está perfeito, porque se repararmos com o garfo, se comparar o tamanho do garfo com a carne, não há nenhum grão que seja realmente maior do que o próprio garfo. E estes grãos têm que ser de que tamanho? Até 0,5. Exatamente. Então são perfeitos. Exato. Mas para fazer uma mais mole, vamos só então colocar aqui o caldo, não é? Exato. Passamos mais um bocadinho. Então aqui já temos uma mais. De facto está a embirrar comigo. Uma completamente diferente. Já mais. Vou colocar aqui mais uma vez na tábua para se ver. E esta assim já está mais cremosa. mais cremosa. Então vamos reservar aqui. Entretanto, temos aqui o arroz, que vamos fazer exatamente o mesmo processo. Mas agora vamos usar uma varinha mágica. E eu vou precisar de uma taça. Por acaso até estava ali. E vamos então colocar aqui o arroz. O vinho está bem cozido. Se fosse para esta textura que é mais grossa um bocadinho, não é? Podia ser só esmagado, não precisávamos fazer nenhum processo. Sim, não é? podia ser, exato. Ou seja, eu vou só colocar aqui, Exato, até para com mais vermos. hidratação. Podemos fazer exatamente este processo, que é colocarmos aqui e depois com o garfo esmagávamos e tínhamos assim uma consistência mais cremosa, mas ainda com alguns grãos não pequeninos, não é? Mas que pudessem ser ainda degustados, não é? Poderia ser utilizado para a mole macia picada. Exato. Se fosse para a mole úmida, teria que se calhar haver um bocadinho
utilizar-se, lá está, uma varinha mágica e pôr um bocadinho mais De água. exato, De caldo. de caldo De caldo, ou de né? hidratação, exato. O arroz passa bem, Também está bem cozido. também cozido, claro. E de facto, sendo carolino, faz bastante diferença. São baseadas as quantidades são baseadas em quê? Existe o manual de dietas que tem as quantidades definidas necessárias para a nutrição de uma pessoa ao longo do dia e tem em conta Peso, também. a idade. Isto é mais é algo mais geral. Portanto, com estas dietas nós assumimos que a população vai ficar bem nutrida. É claro que em casos, por exemplo, em contexto hospitalar, existe Alguns doentes que têm necessidades especiais. exatamente, como por exemplo dietas hiperproteicas, portanto necessidades aumentadas de proteína, Proteína, né? ou hipocalóricas e então não um consumo reduzido de hidratos e de gorduras. Tudo depende um bocadinho do que para quem estamos a fazer. Claro que aqui estamos a pensar que é uma pessoa que não tem qualquer tipo de patologia para além da disfagia. Então agora vamos mais uma vez agora aqui passar. Temos aqui os brócolos. Vamos esmagá-los. Diria que com o garfo podemos fazer para tal dieta mais grossa, não é? Sim, sim, se calhar aqui também teríamos que adicionar um bocadinho de caldo, líquido, claro. para não haver os grãos soltos que possam ajudar na aspiração. Ou seja, só fazer isto não chega. Exato, exato. Teria que se adicionar aí um extra para a picada, talvez só mais um bocado de caldo. Isto é até importante ver que a ideia que, por exemplo, que o garfo que dá para tudo não dá. Tem que ser, Exato. temos que usar um robô. Eu vou só tirar deste daqui. Vou colocar aqui o frango. Então vamos juntar, já passamos aqui os brócolos, não é? Vamos passar agora, juntar um pouquinho de água. No entretanto, se calhar vou tirar, já tirei, para aquela que é entre este E o cremoso, que é o que vamos e fazer depois agora. Vamos fazer mais Exato. o cremoso, não é? Que fica com esta Exatamente. prato. Certo? Exatamente. Pronto. Então vamos colocar. Muitas vezes o que acontece em contexto de trabalho é não se conseguir passar as quantidades que nós temos para as refeições por estes instrumentos. Mas sem dúvida que esta consistência estaria razoavelmente boa para se apresentar a alguém que tivesse uma disfagia mais... Em termos de percentagem, famosa. mais proteína. Não é necessário, normalmente são cerca de 160 gramas, 180 gramas de vegetais cozidos, 100 gramas de carne e 120 de arroz. Portanto, Então, normalmente o que se faz é, sabe-se que aquelas colheres têm X gramas, no início pesa-se e depois distribui-se Exatamente. pelos pratos. os pratos. Então temos agora aqui um prato e depois podemos só
Dá-lhe aqui assim uma volta para que fique aqui com um aspecto mais bonitinho para quem for comer. Não é? Está maravilhoso. Porque também quem sofre de disfagia também tem este problema que é do monocromático, não é? Exato. Que tem tudo a mesma coisa. E assim é uma forma simples de termos as 3 cores, de saber que a pessoa tem que comer de tudo, ou seja, vai ter que comer tudo. Não está tudo misturado, mas está tudo mais ou menos englobado, de forma que a pessoa possa depois provar mais de um ou do outro, mas sabe que esta é a quantidade certa para consumir. E é diferente ao olho. Vou Exatamente. ver só uma cor. Claro, não, e depois podemos jogar, por exemplo, com o vermelho do tomate, da polpa de tomate, podemos juntar, o verde está lá, mas o branco, por exemplo, usamos brócolis, mas podemos usar com flor e fica branco, e o branco também fica bonito com o amarelo, fica bem com o vermelho, e por isso temos depois esta vantagem toda de termos estas variedades todas. Em relação agora a esta dieta aqui, esta seria então a primeira, não é? Exatamente. Aqui temos duas texturas. Temos a primeira que é a picada, portanto, basicamente os alimentos podem ser, não devem ser rasgados, podem ser mastigados e não é necessário trincar, certo? Sim. E é facilmente partido com o garfo. Exato. E se quisermos então, para a seguinte, temos aqui esta que já está diferente desta e diferente daquela, ou seja, é um Exatamente. intermédio, não é? Exato. E este aqui para se ficar intermédio, temos colocada então um pouco mais, este agora com mais um bocadinho, mas um pouco de caldo, não é? E fazemos então uma pasta. Temos que cortar aqui um garfo. E vamos ter uma textura entre este e este, não é? Exato. E Foi um aquele? tecido. O necessário para esta dieta é os alimentos estarem acompanhados de uma umidade acrescida, porque algo mais seco pode fazer com que a pessoa tussa ou Claro. se engasgue. O importante aqui mesmo é termos a certeza que o que juntamos aqui é caldo, porque fica completamente mais saboroso, se usarmos caldo em vez de água, não é? Aqui é exatamente igual, ou seja, juntamos mais um pouco de caldo, não é? E temos uma textura mais líquida do que esta, mas não tão cremosa como aquela. Digo-me se está certo, porque não sou especialista nesta área. Não é? Então temos aqui assim. Bom, então se calhar vamos colocar aqui que é melhor, para se ver melhor. Aqui e aqui. O frango está trocado. Exatamente. Exatamente. Quem fazer o teste do garfo? Existem testes para nós conseguirmos saber se as texturas estão de acordo com a textura desejada. Existe o do garfo, não é, Ana? Neste caso, pode fazer como o chefe já mostrou anteriormente. Então vamos só Mas- colocar aqui, isto não é para comer, mas dá para fazer. Fazendo Podemos no colocar aqui na arroz. tábua, talvez seja melhor. Sim. Talvez a gente veja melhor. Portanto, com o garfo Garfo ao forno, eu desfaço logo. e fica assim com este aspecto, não é? Sim. No caso da consistência macia e picada. Isto é macio e picado, certo? Sim. Isto igual para o frango. Para o frango e para os brócolis. Está aqui assim. Talvez seja mais fácil de ver. E para os brócolis também. Então é só fazer exatamente este processo, não é? Certo? Então, temos aqui, recapitulando, A moída a picada, moída picada.
Os alimentos são moles, facilmente de trincar, facilmente de mastigar, não é necessário trincar o alimento em questão. Ele quase se desfaz na boca, não é? Quase se desfaz, exato. E basicamente é apenas tornar mais acessível a mastigação de uma geral. Depois temos esta a seguir, que é mais mole, não é? Os grãos estão também mais pequenos. Isto pode dar a impressão que estamos aqui a fazer em cima da tábua, mas não é para se fazer em cima da tábua, como é lógico. Isto é só para vermos exatamente como é que é a forma de... fazer o teste. Fazer o teste, não é? Não é para fazer em cima da tábua, não é? Esta textura já é acompanhada um bocadinho mais de umidade, não é? Sim. Os grãos têm que ser obrigatoriamente mais pequenos, apesar de ambos estarem bastante reduzidos. E depois temos então os brócolos, exato. O que podemos experimentar é fazer o gotejo do garfo. Exatamente, que se o chefe der uma garfada, levantamos e vemos que os brócolos estão coesos em cima do garfo, há um bocado de gotejamento na parte inferior, mas não caem. Muito bem. E igual para os outros, não é? E exatamente igual para os outros. Este aqui. Exato, está coeso, conseguimos ver o frango a cair, o arroz, exatamente. O arroz podia se calhar ficar mais um bocadinho mais um bocadinho mais hidratado, mas pronto, também já esteve aqui e normalmente quando estamos a preparar as coisas estão logo empratadas e reservadas no calor. Também temos de ter esse cuidado, que é saber se vai para a estufa, temos que aumentar... Exatamente, é uma situação muito obrigada. O que é que acontece? Com o calor as coisas evaporam e a textura pode alterar. Daí, o processo de empratamento e entrega ao doente tem que ser mais rápido e também pensando sempre no grau de hidratação que tem que se dar. Eu diria que para termos esta textura tínhamos que aumentar um pouco mais, se isto for para a estufa e não servir logo, ou em maiores quantidades. Um bocadinho mais de Exato. umidade, não é? Neste caso de caldos. Naquela ali, pode secar mais um bocadinho, mas também não vai secar assim muito mais. Exato. Como tem uma grande quantidade de umidade, depreende-se que nunca vai perder tanta quanto por exemplo, aqui o arroz, que já estava mais soltinho e como estava na geral. Os testes que podemos aplicar aqui para saber se a cremosa está de acordo é pegando numa colher e Vamos a isso. o alimento tem que ficar Já gastei uniforme. Quase toda. Pode ser das pequeninas, pode ser assim, damos uma colherada maiorzinha e vemos ela manter a forma. Também tem aqui. Ótimo. Como podemos ver, o alimento está a escorrer e conseguimos observar a colher depois do alimento cair, que é esta a textura que desejava. Conseguir que o alimento caia, não fica agarrado na colher e podemos ver que a mesma coisa que acontece com o frango. Está a demorar um bocadinho mais, mas está a acontecer e é esta a textura desejada. A diferença basicamente desta é que da mole úmida para esta é o processo de picar o alimento. Exato. Esta está mais inteirinho do que ali. Exatamente, está mais como inteiro. Se fosse um creme. Exatamente, mais uniforme, sem grãos, que não pode haver nesta textura. Não pode haver grãos nem texturas diferentes, porque é estas coisas das texturas diferentes que podem provocar o engasgamento. E como o chefe estava a dizer dos talos, isso é muito frequente haver partes mais difíceis de triturar, fazer, claro. E é no processo de se triturar os alimentos
É por isso que aqueles utensílios que temos nas cozinhas, sejam o chinês Itamin, seja o chinês normal, seja um coador, são importantes exatamente para isso, porque nós às vezes pensamos que passou tudo, mas não passou. Exato, por exemplo, em superfícies maiores, com quantidades maiores de pacientes, provavelmente também investir em robôs de cozinha mais potentes também é uma boa opção. Sim, os robôs são quase que obrigatórios, porque senão não conseguimos Sim, triturar. claro. Isso é importante, mas depois é importante essa segunda passagem, para termos, sobretudo para as líquidas. Não é? Metendo a mão na massa, indo mesmo para o trabalho, às vezes é mesmo impossível, lá está. O que é que o manual de dietas faz? É conseguir aplicar os diferentes níveis de texturas à nossa realidade. E como dissemos no início, às vezes não se consegue por falta de recursos e muitas vezes não depende propriamente de nós, da empresa, dos cozinheiros, mas sim do outro lado, da parte de darem recursos para se conseguir, recursos, mão de obra, para se conseguir realmente atingir estes processos. Porque nem em todos os sítios, exato, não se consegue ter um prato tão bonito, não é? Mas a verdade é isto que é o desejado. E vamos trabalhar para isso. Exatamente. Muito bem. Não sei se tem mais se vão acrescentar mais alguma coisa, se precisa mais de mim, se vão continuar. Acho que está tudo orientado. Muito obrigada, chefe, pela sua participação. Foi um prazer enorme. Foi ótima, obrigada. Até à próxima, se Deus quiser.